Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando seu futuro, protegendo seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Cidades em Debate, na TV Unisantos, canal 40.1 e também no canal 12 da NET, o nosso programa de debates aqui nessa tarde maravilhosa de quarta-feira, né? Já dando também aquele recado de que o programa está na página do nosso YouTube, é o Cidades em Debate, nesse momento saindo ao vivo, e também no site da TV, tvunisantos.com.br, para você também poder acompanhar online. Bom, já vamos começar aqui o nosso programa trazendo as comemorações do dia. Hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto, é o dia do padre. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Padre Cláudio, para todos os padres que realmente têm essa missão em vida, né? E que nos agrada muito. Um grande abraço a todos os padres e Dia Internacional da Coruja. Bom, vamos trazer aqui o boletim da Covid. Houve diminuição no número de internados na rede de saúde de Santos, de 177 para 172 pessoas, uma queda de quase 3%, e destas, 88 são de Santos e 84 de outros municípios. Número de internados e leitos de unidade de terapia intensiva das UTIs voltados para os casos mais graves se manteve em 104, e desses, 52 são de Santos e 52 de outras cidades. Taxa de ocupação geral dos 573 leitos de Covid disponíveis está em 30%. E entre os 292 leitos de UTI, a ocupação é de 36%. Na rede SUS, a taxa é de 38% e na rede privada, a taxa é de 32%. E ressaltando mais uma vez, esse site aqui que auxilia, né? Para que você tenha informações atualizadas, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. Bom, já vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje. Hoje, quarta-feira, dia da feijoada, o nosso querido amigo Luiz Fernando Cardoso, da Orto Biofarma, tá conosco. Boa tarde, Luiz. Como é que você tá? Boa tarde, tudo bem com você? Graças a Deus estou bem. Vamos aí mais um programa para debater as coisas que estão acontecendo no planeta e fora do planeta. Oh, com certeza. Hoje temos informações extraterrestres, né? Meu querido amigo Leandro Lopes também, ele que se apresenta agora como cofundador do Acrox Bank, é um banco online, né? Que já tá pegando, hein? Já tá pegando. O pessoal começando a comentar, eu sei que aí na Grande São Paulo o pessoal já fazendo e abrindo as suas contas, e depois sobrando um tempinho, você explica pra gente como é que a gente faz para abrir uma conta no Acrox Bank e quais são as condições que o banco dá também. Tudo bem com você, Leandrão? É sempre um prazer estar com você, meu amigo. E vamos agraciar o debate com algum ponto de vista que possa concordar com uns, discordar com outros, porém, trazer alguma luz, principalmente aos assuntos que são mais relevantes na nossa Baixada e no país como um todo. Tá certo. E com a gente também o nosso querido doutor Maurício Baltazar, o nosso advogado e comentarista aqui do programa. Doutor Maurício, hoje quarta-feira, o Luizão tá aí também o Leandro. Tirando eu, quem que você vai escolher para pagar a conta da feijoada hoje, hein, doutor? Eu imagino, eu tô torcendo para que o Luiz Fernando faça as honras, afinal de contas, a última vez era a feijoada branca, que não foi pelo menos materializado até agora, então... Mas o convite foi feito para vir na minha casa e ninguém veio. Olha aí, doutor, e é verdade, ficou essa promessa no ar, hein? Ficou feio, hein, Luiz? Ficou feio, não, quer dizer, ele convidou, mas não falou qual o dia, né? A porta da casa estava aberta.
Puxa vida, Estava, você viu que ele falou, estava aberta, né? Olha, eu vou te contar, viu? Só bagre ensaboado, viu, doutor? Mas hoje, dia da feijoada, eu lhe convido para comer um miojo lá. E olha, com o friozinho que tem feito, uma feijoada é um prato que cai muitíssimo bem agora, né? Tanto às quartas como aos sábados. Inclusive tem um restaurante em São Paulo, Leandro, aí na terra que você tá, que todos os dias eles servem feijoada, né? Agora eu não me recordo onde é que é. Eu vi uma matéria, todo dia tem feijoada lá, viu, Luiz? Então, qualquer dia nós vamos para São Paulo. Tem das 3. Tem Olha a aí. completa, que a gente gosta. Tem aquela mais light, para quem é mais fitness, que nem o Dr. Maurício. E tem a feijoada vegana agora. Eu ainda não experimentei, mas vou experimentar. Só deixa eu fazer uma pergunta. O doutor Maurício ainda não abriu a conta no Acrox, né? Ainda não. Ah, tá. Só para entender esse elogio aí. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa programação. Vamos trazer já notícias para a gente poder debater. E as câmaras de vereadores das cidades de Santos e Guarujá, elas estão entre os 10 municípios do estado de São Paulo com maior custo por parlamentar. Esses números foram revelados em junho e podem ser conferidos em um levantamento das casas de leis apurados pelo Tribunal de Contas Estadual, TSE, de São Paulo. De acordo com as estatísticas reunidas pela instituição, as casas legislativas que abrigam 6.921 vereadores nos municípios do estado de São Paulo, exceto a capital, já consumiram, entre recursos para custeio e pagamento de despesas com pessoal, um montante de 2.886.028.000 reais, ou seja, quase 3 milhões no período de um ano, 12 meses. Entre os números mais destacados pelo órgão, a Câmara de Santos surge como a 8ª que mais gastou entre maio de 2020 e abril de 2021, com despesas liquidadas com pessoal e custeio. 50.147.000. Essas cifras colocaram a Casa de Lei Santista à frente de outros municípios, como Ribeirão Preto, que tem 6 vereadores a mais, em uma cidade com 711 mil habitantes, e Santo André, que também possui 21 parlamentares. Ainda levando em consideração a despesa liquidada com pessoal e custeio, Santos só fica atrás de outros 7 municípios paulistas, que são Campinas, Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Barueri, São Caetano do Sul e São José dos Campos. E ainda de acordo com o estudo, quando se separam as despesas e elas são divididas entre parlamentares de cada casa de lei, Santos também aparece entre as 10 mais caras. Mas dessa vez ganha a companhia da vizinha Guarujá. Com isso, o Tribunal de Contas posiciona o top 10 de cidades com maior custo por vereador. Em primeiro lugar, Campinas. Em segundo, Osasco. Guarulhos em terceiro. São Caetano do Sul em quarto. Barueri em quinto. São José dos Campos em sexto. Cotia em sétimo. Sorocaba em oitavo. Santos em nono. E Guarujá em 10º. O levantamento aponta que Santos tem gasto de 2.387.000 com cada um dos seus 21 vereadores e Guarujá tem gasto de 2.361.068 com cada um dos seus 17 parlamentares. Doutor Maurício, o que se deve essa diferença de gastos entre as cidades se o número de vereadores praticamente são os mesmos, né? Tirando aí Ribeirão Preto, Campinas, né? E algumas cidades, praticamente são os mesmos. O que se deve aí esse gasto todo? Veja bem, Santiago, a função da Casa Legislativa é fiscalizar o Executivo e ajudar a resolver os problemas da cidade, formando leis capazes de autorizar a execução pelo Executivo. Né? Determinadas circunstâncias, por exemplo, eu vejo com reserva esses números nesse período, porque é o período da pandemia, onde houveram, né, gastos excepcionais, e especificamente em determinadas cidades, como Santos, por exemplo, tivemos problemas das chuvas e outras emergências que tiveram seus respectivos gastos, uma exceção. Então, assim, para fins de comparação, esses números não me parecem tão acentuados por conta do Covid. E para Santos, menos ainda, porque também somou-se o problema das chuvas aqui no Morro, onde se gastou muito, demasiadamente,
inclusive com o esforço da Casa Legislativa. Mas, enfim, verificando assim, a grosso modo, a gente verifica que Santos está no nível das cidades do mesmo tamanho, da mesma condição, né? Então, me parece que não está tão ruim assim, mas são números acentuados, e eu penso que, com o avanço da tecnologia, com os meios os apps, os programas, enfim, a fiscalização, de modo geral, já não é a mesma de anos atrás. Hoje a gente pode fazer a fiscalização através de artifícios eletrônicos que certamente vão diminuir esse valor. Então, eu imagino, Santiago, que hoje, ainda por conta da pandemia, esses valores, em que pese altos, estão razoáveis, não destoa de uma cidade do tamanho do nosso, né? Mas eu imagino que nos próximos anos diminua. Agora, no que diz respeito à diferença entre cada um, eu penso que é um fator externo. Por exemplo, o Santos teve problemas de enchente, Santos, Guarujá, né? Já em São Bernardo do Campo, São José dos Campos, por exemplo, que eu vejo na pesquisa, eu não lembro de ter havido alguma tragédia, alguma coisa emergencial que verificasse a necessidade de um gasto excepcional. Então, assim, eu não consigo identificar, mas imagino que seja alguma coisa pontual, específica, que aconteceu em determinadas cidades para justificar um gasto tão elevado. Inclusive, Santos devolveu, né, um excedente de dinheiro, faz acho que um mês atrás, para a prefeitura, justamente para colocar na campanha da Covid, né, para leitos, enfim. Então, quer dizer, parece que está enquadrado. Agora, eu quero saber a sua opinião, o meu amigo Leandro Lopes. Como é que você vê? Você acha que 3 bi por ano para todas as câmaras, tirando a Câmara de São Paulo, é muito dinheiro ou não? Microfone, Leandrão. Com toda certeza, Santiago, é um dinheiro, são números exorbitantes, qual sai da nossa contribuição. Mas, o que o doutor Maurício estava comentando tem o seu fundo real. Todas essas cidades que fazem parte do top 10, que foi descrito na nossa matéria, são cidades que são polos. Então, toda cidade que é polo de uma macro-região ou de uma micro-região é uma cidade que acaba captando mais esforços, tendo a necessidade de gerar mais gastos para que isso possa ter uma eficiência de entrega do poder público para a sociedade. Então, quando a gente fala de Osasco, de Guarulhos, de Cotia, nós estamos falando que são cidades do entorno da Grande São Paulo. Cidades industrializadas, cidades que têm um alto índice de densidade demográfica, cidades que têm um alto índice de industrialização. A gente fala Santos, Guarujá, estamos falando do Porto de Santos. Você pega São José dos Campos, que é a cidade capital do Vale do Paraíba, já teve uma época em Taubaté, hoje em São José, e você tem as indústrias automotivas, você tem as indústrias de metal mecânica, você pega a região de Sorocaba, você tem as indústrias eletrônicas. Então, toda essa gama de necessidades, porque eles se tornam cidades polo, se tornam cidades que catalisam resquícios das cidades que estão perímetros a ela e que acaba sofrendo um maior impacto, tendo um maior gasto. Então, o número ainda é exorbitante, como todos os gastos públicos do país, mas não é de se assustar, entendendo a lógica de como que funciona essa distribuição. Infelizmente, cidades menores, que têm a mesma capacidade de pessoas em suas casas, não repassam recursos, entendendo uma visão metropolitana. Mas, infelizmente, acaba aumentando para algumas poucas cidades esses custos, transformando elas em vitrines. E nessa pesquisa também aparece a cidade do Guarujá, logo depois de Santos.
trazendo em 10º lugar, né, Santos em 9º e Guarujá em 10º, como as casas que mais pagam parlamentares, que tem mais gasto com os parlamentares. Como é que você vê isso, ô Luiz? Porque Santos é o que o doutor Maurício estava falando, é o que o Leandro estava falando, parece que é compreensível. Agora, e o Guarujá, uma cidade que é bem menor, vamos dizer assim, em questão de população, trazendo um gasto quase igual de Santos, por parlamentar? Eu, particularmente, não justifico a arrecadação da cidade com gasto desse nível. Até Santos, eu não sei quanto que a cidade arrecada com o Porto, acredito que é bastante e tal, mas não, a gente tem que ter a consciência de que o país está passando por uma situação muito difícil. E a gente não pode passar desapercebido que o dinheiro está difícil. E passar com uma arrecadação inferior às outras cidades e estar no ranking de gastos excessivos, eu acho que isso acaba dando uma imagem da cidade que não está dando o respeito devido à ordem pública. O que fazer? Só os políticos podem fazer. Quantas vezes a Prefeitura de Santos, a Câmara dos Vereadores, emprestou dinheiro para a Prefeitura? Tem coisas que não bate na minha cabeça, não tenho entendimento para isso. Tem que haver uma revisão. O vereador tem que trabalhar, tem que ganhar bem, não tem jeito. O vereador tem que ganhar bem, mas não pode ultrapassar, sabe, o que está acontecendo. Ser 9º, ser 10º, com a arrecadação muito inferior à dos outros. A de Santos, eu não sei. A do Guarujá, o porte das cidades são muito inferiores. É isso que eu penso. O doutor Maurício e convidados, a cidade do Guarujá, quer dizer, em questão de gasto, eu imagino que deveria ser bem menos. Até porque hoje, conforme o doutor Maurício falou, tudo é no sistema, né? O que falta aí? Está faltando o quê? Enxugar as contas? Porque agora o sistema traz tudo, né? O que está faltando, na opinião de vocês? Eu acho que a evolução tecnológica está faltando ser implementada com mais velocidade, com mais agilidade na Câmara, nos governos, de modo geral, também no Executivo, não só para fins de fiscalização, mas também de modernização, né? Na última visita que eu fiz à Câmara do Guarujá, eles estavam com problemas lá administrativos, com os funcionários que não estavam trabalhando, porque deixaram vencer um dos contratos e não podia renovar assim de inopino, enfim, estavam tendo gastos excepcionais e mesmo assim sem a devida prestação de serviço por conta da perda de um determinado prazo para renovação de contrato de prestação de serviço. Data Vênia, hoje o Leandro está aí para comentar, existem apps, existem programas que não permitem que ninguém perca prazo, né? O advogado, por exemplo, eu tenho um programa de computador que me indica diariamente quantos prazos fatais eu tenho no dia de hoje. Então, uma Câmara Municipal de uma cidade como Guarujá, esse tipo de demanda não podia acontecer. E aí, evidentemente, toda vez que se perde um prazo tem uma consequência, toda vez que contrata de forma emergencial tem outra consequência, e lá na hora de fazer essa conta financeira, é óbvio que vai aparecer o valor exorbitante que faz parecer a cidade do Guarujá proporcionalmente do tamanho de Santos, quando a gente sabe que não é. Não só em número de vereadores, como também em número de arrecadação, em tamanho físico, né, e proporcional à população. Então, eu imagino que a Câmara, que a Prefeitura do Guarujá, de modo geral, precisa rever a sua forma de trabalhar, se utilizando dos mecanismos técnicos atuais, para evitar esse gasto excessivo, ou pelo menos desnecessário, com vencimentos de demandas, contratos de emergências, etc.
Ei, Leandro, você acha que a automatização está faltando em algumas câmaras? Por exemplo, a gente vê a cidade de São Vicente, que é uma cidade que está muito endividada, mas você vê um sistema muito avançado em questão de site para você poder fazer os seus requerimentos, as suas reclamações. A cidade de Santos também, você vê que ela está bem informatizada. Aí, no caso, como é que fica essa diferença? Por exemplo, a cidade do Guarujá, com essa falta de controle entre os prazos, o que está acontecendo na sua opinião? Santiago, a tecnologia ela veio para nos auxiliar, para agilizar, para ser algo mais rápido, mais forte, mais eficaz, mais assertivo. Só que ela não é barata. Ela tem um custo de inteligência por detrás disso. Ao mesmo tempo, ela trouxe uma forma de baratear e democratizar o recurso. Infelizmente, como a gente enxerga na política, demora-se muito por conta dos nossos zeladores. Então, cada político que está à frente de um município, de um governo, de um estado, enfim, ele tem alguns princípios básicos. Então, você vê que Guarujá, nesses últimos 6 anos, deu mais ênfase à população carente, que sofreu algumas tragédias naturais, causadas pelo próprio homem, mas sofreu algumas tragédias de a área entrar em área de risco, enchentes, que ele, por ter um viés médico, por ter um viés um pouco mais humano, ele foi por um caminho e não consegue, nenhum político, se não bem assessorado, não tem a capilaridade de atender a evolução que se faz necessário. A pandemia nos trouxe exatamente isso. Hoje a gente consegue estar num programa de entrevista, debatendo os assuntos recentes, numa velocidade onde cada um está numa região do país. A gente consegue ter a mesma comunicação a um custo muito igual. Porém, não são todos os departamentos que se prepararam para esse tipo de estrutura. Hoje, a emissora, mais a sua produtora, consegue gerar um material de qualidade de uma forma rápida, aonde que o custo é igual para todos, tanto nós, comentaristas, como para você em produção, e isso todo o município tem que se atentar. Não dá mais para viver no século XIX, não dá mais para viver no século XX, a gente já está no século XXI há 21 anos e as pessoas não conseguem entender que a modernidade, a agilidade faz o recurso se tornar muito mais eficiente. Leandro, que nem eu vejo, você hoje é o cofundador de um banco online. E a gente nota que várias agências bancárias, de grande porte, que nem o Bradesco, o Itaú, você vê que cada vez mais eles vêm enxugando, as suas estruturas físicas, justamente para cair para o online, que é a tendência. Quer dizer, eu creio que os próprios bancos online estão fazendo com que eles fechem as suas agências, ou então que junte 2 agências em uma, é uma forma que já vem acontecendo de uns 3 anos para cá, né? Como é que você vê esse enxugamento? Isso aí é bom, isso aí é ruim, é necessário? A proposta é essa? Por exemplo, eu vejo que o seu banco hoje tem serviços para uma Câmara do Guarujá, vamos falar, para se alinhar em questão de tecnologia. Isso aí hoje está mais na mão do que estava antes? Não só isso, Santiago. O que acontece? Quando você cria a abertura de uma democratização, você quebra alguns oligopólios. Então, o setor financeiro como um todo, ele era preso no Brasil por 6 grandes players. Hoje no Brasil, para você ter uma ideia, uma informação complementar, são mais de 1.000 bancos abertos. Mais de 1.000 bancos, desde instituição financeira a carteira de pagamento. Com registro no Banco Central, são mais de 480 bancos.
Então, o que ocorre com tudo isso? O seu está no Banco Central com registro ou não? Está homologado, tudo bonitinho, conforme as regras do Banco Central. Mas o que ocorre como foco principal? Toda democratização, ela vem porque tem falhas. Então, aquele pequeno grupo que dominava o mercado de varejo, que são os 6 maiores, Itaú, Bradesco, Santander, começaram um a comprar o outro. Então, a digitalização, o mundo digital, nasce com esses caras. O banco que ficava 30 horas, 24 em casa e 6 na sua casa, essa mecânica já nasce nisso. Só que muita coisa estava errada, muita coisa estava escondida. Para quê? Para que mostrasse uma estrutura antiga do século XVII, de que os bancos eram os grandes poderosos. E hoje você pode ter um banco como o Nubank, que em 3 anos se torna a 6ª maior empresa de startup do mundo, aonde ela consegue ter um avanço tecnológico muito grande e uma aceitação por uma estratégia bem feita. Então você tem hoje uma Anitta, que é uma pessoa totalmente fora do mercado financeiro, como consultora e mentora da estratégia de comunicação de um Nubank, e como acionista, fazendo parte do board. Você tem uma Easy Invest, eu estou falando desses nomes abertos, que é um caso mais consolidado. O nosso banco, ele nasce com outro viés, mas um banco digital que hoje é maior do que juntando todos os bancos físicos é o Nubank. E você vê que uma tecnologia em 3 anos mudou. Em 8 anos, 9 anos, a Uber mudou. Em 4 anos, o iFood mudou. Hoje, nós estamos em streaming. Lógico, ainda temos a força e o vigor dos canais abertos, como a TV Unisantos. Mas nós temos principalmente a ramificação da nossa imagem, da nossa comunicação, do nosso pensar por streams. Hoje tem casas como a minha que não assiste mais TV aberta, só assiste conteúdo do que está interessado. Eu tenho N assinaturas de pacote de streams, assim como todo mundo nas suas casas hoje tem o Netflix, tem o Amazon Prime. Então, o que ocorre? Se você não se adequar, você acaba perdendo fôlego e se torna um elemento caro para a sociedade. Então, trazendo essa linguagem para a prefeitura, é exatamente isso. Você continua com processos antiquados, continua com processos morosos, continua carregando um volume de pessoas mal qualificadas para aquele tipo de trabalho, aonde você gera somente custos para a sociedade e não agilidade e uso assertivo do recurso público. Entendi. Bom, deixa eu aproveitar e falar que nós estamos na internet também, né? Nós estamos atualizados, viu? No Facebook, no Instagram e no YouTube. Inclusive no YouTube ao vivo aí. E esse formato de programa é um formato de programa inovador para a televisão, né? No caso a TV aberta, como é a TV Unisantos, que é uma TV que sempre está se reinventando e já é feito no formato para a internet também, né? Então, quer dizer, é uma coisa que começou com a pandemia e que a gente nota que veio facilitar a vida, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente estava comentando aí, né, Leandro? Porque hoje, por exemplo, o Leandro está em São Paulo, o Luiz está em Guarulhos, o doutor está no centro de Santos, eu estou aqui perto do Orquidário. Então, quer dizer, antes a gente tinha que nos reunirmos todos para ter esse bate-papo num estúdio para poder fazer isso, que ficava muito moroso, muito difícil, ficava caro em questão de tempo, né? Cada um ia ter que expor cada vez mais tempo para poder estar presente diariamente, no caso do doutor, né? Então, custo acho que do veio... arquivo, custo Exato. de energia.
Exato, então quer dizer, veio a calhar, e essa é a tendência, né, que nós estamos vendo também aqui no nosso programa e na televisão em si. Bom, vamos trazer aqui mais uma informação, vamos trazer essa aqui para a gente debater, e ela faz com que venha um monte de coisas na nossa cabeça, que a gente viaje na maionese mesmo, né? Cientistas descobriram um exoplaneta localizado a 90 anos-luz da Terra, com uma atmosfera intrigante, que pode conter inclusive nuvens de água, como é aqui na Terra. Só para ter uma ideia, exoplanetas são planetas localizados fora do sistema solar, né, do caso do nosso, e esses exoplanetas, que nem no caso esse, é chamado de TOI 1231b, e ele completa uma órbita em torno de si, né, em torno da sua estrela, né, no caso, a cada 24 dias terrestres. Aqui no caso, demora-se um ano, né? Lá 24 dias. E ele orbita uma estrela anã vermelha do tipo M, que é menor e mais escura do que estrelas como o nosso Sol, por exemplo. A descoberta do planeta foi detalhada em um novo estudo que será publicado em uma futura edição do jornal Astronomical. Embora o planeta esteja 8 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra do Sol, a sua temperatura é semelhante à da Terra, graças à sua estrela hospedeira, que é mais fria e menos brilhante. É o que diz a coautora do estudo, Diana Dragomir. Bom, agora, quer dizer, vem um monte de coisa na cabeça, né, ô Luizão? Vamos começar aqui pelo Luiz. Ô Luiz, você acredita em extraterrestre, Luiz? Por que não acreditar? Para Deus, tudo pode. Quem sou eu para duvidar do que possa acontecer, o que possa ter? O universo, pelo próprio nome, já diz, é o universo. Sabe? Dizer que não existe extraterrestre, outros planetas habitados, é querer reduzir o tamanho de Deus. Só Deus sabe. Eu não duvido de nada que Deus possa fazer. Agora, admiro esses cientistas que chegaram, olha, descobrir isso é muito estudo, é muita visão. Olha, é um trabalho insano que vem só novas informações para que a gente um dia comece a cuidar daquilo que temos na mão. Na verdade, o que fazemos com o nosso planeta nada mais é do que a destruição do nosso planeta. Parabéns a essas pessoas que estão fazendo esse estudo. E, olha, sinceramente, não duvido nada que exista vida em outros planetas. Quem sou eu para duvidar de Deus? Dizer que Deus é pequeno, eu não duvido de nada. Nesse planeta, possivelmente, vidas iguais às nossas, ou pelo menos que vivam nas mesmas condições. Doutor Maurício, como é que você vê essa descoberta aí? Veja bem, Santiago, eu faço uma análise bem simples. Se eu existo num mundo como esse, né, por que não existir outro parecido em iguais condições? Seja por providência de Deus, que é o que eu acredito, seja por providência da ciência, da natureza, que muitos defendem, tal do bom aqui, o bom de lá, enfim, não interessa. Se existe, se é possível a nossa existência, eu imagino que também seja possível a existência de seres iguais a nós, ou parecidos, semelhantes, e que possam viver em harmonia dentro de cada sistema, mesmo que não seja o nosso solar, né? Como é o caso da matéria em si. Aliás, nos nossos sonhos, esses sonhos que são materializados em filmes de ficção, já trazem há algum tempo essa possibilidade, né? Esses filmes geralmente são produzidos depois de alguns estudos, né, de videntes, né, que nós tivemos, alguns famosos, enfim, que inclusive falaram sobre o WhatsApp, né, as imagens. Tem um vidente que fala muito sobre essa situação lá na época ainda do feudalismo, enfim.
Mas eu imagino que é possível, sim, a existência, eu acredito nisso, não me surpreende essa notícia, em que pese seja louvável. Espero que os cientistas continuem estudando, continuem investindo e alcançando essas informações, não só para nos prevenir de eventual visita ou de eventual possibilidade, necessidade de sairmos daqui para lá, para algum outro lugar que possa acomodar nossa população, que cresce exponencialmente, e a gente sabe que as limitações da Terra estão se exaurindo, né? Estão chegando próximos do limite, as nossas riquezas naturais. Então, para a sobrevivência da humanidade, penso que esse estudo é necessário, é bem-vindo e é digno de aplauso e de investimento. A gente precisa investir mais e continuar esses estudos para que, se necessário for, não é meu desejo, não gostaria que isso acontecesse, mas se necessário for, a gente tenha para onde ir e viver com alguma dignidade, Santiago. Ô, Leandro, fazer uma pergunta para você. Aquele filme Matrix, eu acho que todo mundo aqui assistiu Matrix, né? Ele falava que o ser humano era o vírus do universo, né? E a gente vê, segundo estudos, já vivemos em Marte e acabou o planeta, né? Acabou a água, acabou tudo. Agora estamos aqui na Terra e a gente está vendo para onde está indo. Aí já estão procurando outro planeta, porque isso aí é questão de estar procurando. O homem faz tempo que está procurando outro planeta com as mesmas condições da Terra para poder ter a sobrevivência, no caso da espécie. Como é que você vê essa criação agora, essa novidade aí? Você acha que é justamente isso? O homem está procurando outro lugar? Santiago, eu me sinto muito incapaz de falar sobre esse assunto, porque é tão maravilhoso um grupo de cientistas enxergar esse planeta com tanta limitação que a gente tem, por mais tecnologia que nós tenhamos desenvolvido, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de ferramental. E aí vem de encontro que a gente estava falando do assunto anterior. Não dá para viver em séculos passados se a gente não acelerar a forma de pensar, de enxergar a inovação, de enxergar as ferramentas existentes no mercado e criar novas ferramentas. A gente jamais vai conseguir chegar nesses planetas. Então vai ficar muito bonito o estudo, muito bonito a história, entra para os anais educacionais, mas não entra no nosso tácito, não se torna real. E aí o que acontece? A área da ciência, assim como a área da cultura, perdem investimentos, perdem e fica preso a pequenos milionários ou bilionários para fazer os estudos. Por exemplo, a disputa de quem vai passear na órbita. Os dois maiores bilionários já conseguiram colocar os seus foguetes para rodar. Mas há quanto tempo se fala desse foguete? Então, assim, se a gente não entender que nossos recursos, como o doutor Maurício comentou, é muito limitado, e começar a criar novos elementos nesta cadeia, incentivar fortemente a ciência, incentivar fortemente a inovação, nós vamos estar vivendo o mesmo do mesmo para o resto da nossa vida. Evolui um pouquinho, segura porque nem todo mundo está acostumado, vamos deixar todo mundo adequar, evolui mais um pouco, e esse comando é muito, muito vagaroso, é muito lento, é muito ruim para a gente enxergar com bons olhos descobertas. É sempre bem-vindo essas descobertas, mas tem mais valor se a gente conseguisse botar na cabeça de todos os empresários e de todos os políticos que estão no nosso entorno que investir em educação e inovação faz isso acontecer com maior frequência e não ser um artigo de luxo, de uma matéria de luxo como a gente está tendo ela hoje para debater. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, 30 segundos para a gente tomar um gole d'água, já a gente tá de volta e vamos trazer uma aqui pra gente debater uma notícia forte.
Forças Armadas Brasileiras defendem a proposta do voto auditável. Quer dizer, até agora as Forças Armadas estavam quietas. Eu me recordo um dos generais, agora não me recordo o nome, que ele falou: as Forças Armadas só vão entrar, no caso, em cena, se a vontade do povo não estiver sendo estabelecida, né? Será que essa questão do voto auditável está dando esse start nas Forças Armadas? Fica aqui a pergunta. Daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo mais Cidades em Debate. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Nosso Cidades em Debate de segunda a sexta-feira, 13h, aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da NET. E lembrando que também pelo site da TV, é o nosso tvunisantos.com.br. Você acompanha ao vivo a programação da TV, inclusive do nosso Cidades em Debate. E lembrando que também no nosso YouTube, o nosso canal está no YouTube, Cidades em Debate, nesse momento, trazendo o programa ao vivo, tá certo? Bom, vamos trazer aqui mais uma informação. O Clube Militar, o Clube Naval e o Clube da Aeronáutica, formados por oficiais da reserva das Forças Armadas Brasileiras, emitiram em conjunto na noite dessa segunda-feira. Inclusive foi onde teve lá o pronunciamento do Barroso. Logo depois eles mandaram aí uma nota defendendo a proposta do voto auditável. Bandeira defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e motivo de confrontos com o Supremo Tribunal Eleitoral, né? No caso, a nota reproduz os argumentos utilizados por Bolsonaro em suas transmissões pelas redes sociais na última quinta-feira, dia 29. Segundo os oficiais da reserva, a auditagem das urnas não pode ser enxergada a olho nu. Trata-se de uma inescrutável caixa preta. E no caso, a inviolabilidade das urnas eletrônicas atestadas pela própria equipe técnica do TSE não pode ser um dogma. O TSE bloqueia sistematicamente propostas de testes do sistema solicitado por equipes externas, o que pode levar à suspeita de que tem algo a esconder, é o que diz o comunicado. Doutor Maurício, no caso, as Forças Armadas estão entrando em cena ou é impressão minha? Sem dúvida, Santiago. Essa tragédia já é anunciada. Sistematicamente venho comentando nesse sentido, de que a auditagem do voto não pode ser vista como um retrocesso. Pelo contrário, seria um upgrade ao nosso sistema, que não é um sistema ruim, mas que traria transparência e segurança jurídica para as próximas eleições. Vou repetir aquela pergunta. Qualquer um de vocês aqui da nossa mesa, qualquer cidadão, qualquer um dos nossos ouvintes, aceitaria como razoável se o Bolsonaro fosse eleito por 99,9% dos votos, das intenções de votos? Os vencidos aceitariam esse resultado? Eu penso que não. Qualquer resultado nas próximas eleições, em razão da polarização que vem se materializando até agora, vai trazer problemas de discussão. E o vencido precisa ser convencido de que perdeu democraticamente as eleições. E sem a auditagem, eu acredito que isso não ocorra. Por que não? Porque já tem antecedentes, Santiago. Tem lá a ação que o próprio PSDB entrou no TSE e concluiu tecnicamente que esse sistema, que essa caixa preta, é insuscetível de conferência, não é possível auditá-la, né? Aquele deputado federal, delegado da Polícia Federal, que pediu asilo político e está lá na Europa, defendendo que foi vítima de fraude eleitoral. Então, as últimas eleições municipais, aquele atraso e a confissão do presidente do TSE, que
o sistema sofreu um ataque, mas que supostamente não teve problema, em que pese muita gente se diga vítima de fraude eleitoral. Enfim, a população, de modo geral, não é só Bolsonaro. O Bolsonaro trouxe essa bandeira, mas não é só o Bolsonaro. Muita gente no Brasil, muita gente de esquerda, de meio, enfim, né? Todo mundo está pedindo que seja feito esse programa, esse upgrade, que possa possibilitar a auditagem do nosso sistema eleitoral. Os países que adotam o sistema parecido têm a conferência e a possibilidade de conferência do voto. Enfim, é um mal necessário. E a população está reclamando, está participando de forma civilizada dos eventos, seja aqueles patrocinados, não, aqueles reivindicados, aqueles sugeridos pelo Bolsonaro, as motocicletas lá, as motociatas, como esses últimos que foram feitos por cidadãos com alguma imagem, né, o cantor de sertanejo, enfim, que convidou a população, de modo geral, para vir às ruas e solicitar essa reivindicação, materializar que querem realmente que o voto seja auditável. Enfim, como é a voz do povo, a Constituição diz lá que as Forças Armadas devem defender a voz do povo, é isso que as Forças Armadas estão sinalizando, por meio dos clubes de militares, né, que são os que estão aí inativos, mas são militares, e eles defendem realmente que é a voz do povo, é a vontade, e repito, não existe justificativa técnica, moral e política que seja contra essa possibilidade de melhorar nosso sistema. Causa muita estranheza que nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral tenha esse tipo de conduta, saindo da imparcialidade para defender uma tese que ninguém no país defende. Então, eu penso que sim, é um sinal das Forças Armadas, e que se nossos dirigentes, tanto do Tribunal como do STF, né, do Tribunal Superior Eleitoral, como do Superior Tribunal Federal e o próprio presidente da República, se não tomarem juízo, os militares estão a postos. E não chama atenção, por exemplo, Luiz, não chama atenção no caso, Bolsonaro, que é o cara que ganhou a eleição. Ele está falando que isso aí está estranho. Quer dizer, porque geralmente quando a pessoa perde, aí ela reclama mesmo, a gente sabe como é que funciona. Agora, é difícil a gente ver uma pessoa que ganha e falar, olha, isso aí tá camuflado, isso aí tá esquisito. Você acha que nesse ponto já não deveriam dar uma chance de colocar essa auditoria no voto, já que existe, segundo o próprio Barroso, 27 países no mundo usam a mesma tecnologia que a gente, né? Que são 3 que usam, como o Brasil, é a mesma urna que ele está dizendo, é o botão, Bangladesh e Brasil, que 3 usam sem auditoria. E no caso, 27 usam, inclusive os Estados Unidos, com o voto auditável. Já que tem a tecnologia e o presidente chamou a atenção, não seria viável abrirem precedente para isso, o voto auditável, Luiz? Eu sempre defendi o voto auditável. Eu nunca confiei no voto no computador. Nunca confiei. Eu não entendo porque o STF não quer fazer, não sei o porquê, não bate na minha cabeça, porque tanta restrição, porque quer manter esse negócio tão fechado dentro de um computador. Sabe, cabe o que tem a ver de mostrar, olha, eu votei, saiu impresso, botou numa urna. Sabe, os Estados Unidos, o país mais desenvolvido do planeta, faz o voto auditável. Inglaterra, qualquer país, Alemanha, qualquer um. Eu já presenciei situações, não na política, mas na política esportiva, situações que fazem com que eu não acredite em nada disso. Os hackers conseguem entrar até no Pentágono, pô. Pelo amor de Deus. Sabe, eu não vejo o porquê o STF está se colocando nessa posição.
Eu não entendo. Acho que o Bolsonaro está certo, acho que ele tem que ter só sabedoria ao explanar este pedido. A população vai com ele nesse sentido, tenho certeza, e as Forças Armadas estão aí para defender o povo. Eu acho que isso vai dar pano para manga. Ontem foi encaminhado 2 processos contra o Bolsonaro. E isso daí vai ter vários problemas para o Bolsonaro e para o STF, sem dúvida. E o caldo vai engrossar. E agora, o porquê disso? Por que não pode continuar com o voto digital, o voto do computador, e emitir e colocar na urna? Qual é o problema? Se bater, bateu. Agora, se der erro, porque eu não vejo dificuldade nenhuma. Doutor Maurício, o senhor vê alguma dificuldade de fazer o voto, poder apurar o voto de forma de urna? Não. O senhor vê alguma dificuldade? Não. Nenhuma. Já existe tecnologia, inclusive tecnologia que já tinha sido aprovado no TSE, e tem até um vídeo circulando aí em que o ministro Barroso defendia essa utilização desse sistema. Mas, nesse sentido, eu acho que o Leandro pode comentar melhor, porque não só aquela que já tem alguns anos, eu acho que tem uns 2 anos que esse vídeo traz a informação de uma tecnologia com impressão, eu imagino que tem até outra tecnologia, melhor ainda, capaz de auditá-la. Mas, enfim, qualquer meio de auditar legítimo que possa ser conferido, para mim seria razoável. Mas o Leandro, eu acho que comenta melhor isso daí. Antes do Leandro comentar, eu gostaria só de levantar aqui uma hipótese, porque o voto auditável ele foi pedido pelo presidente Bolsonaro, mas as pessoas que foram na rua no último domingo, elas foram justamente pelo voto auditável, né? Elas querem o voto auditável, isso é independente de ser bolsonarista ou não. Porque qualquer pessoa da direita ou da esquerda ou do centro, como a gente sempre fala aqui, e principalmente a população, quem está pedindo, todos querem o voto auditável, porque é mais um dispositivo de segurança e o dispositivo de segurança, né? Porque aí tem um comparativo, aquela coisa toda. Então vamos deixar aqui o Bolsonaro de lado, porque está entrando as Forças Armadas na história. E as Forças Armadas já deixaram claro que elas defendem a democracia. A democracia é o quê? É o que o povo quer. A partir do momento que os 3 poderes não forem capacitados e capazes de atender o que o povo quer, entra as Forças Armadas. Então, é o que está acontecendo aqui. Ô, Leandro, como é que você vê isso? Eu ainda fiz essa pergunta ontem, né, doutor? Será que o povo está sem moral, né? Não estão atendendo o que o povo quer e as Forças Armadas estão querendo entrar. É isso que está acontecendo, Leandro? Então, Sam e amigos da mesa, nós já debatemos esse assunto algumas centenas de vezes sobre o como fazer, de que forma fazer, e tudo que é para transparência eu acho válido. Não importa qual é o mecanismo, se é por código digital, se é por código impresso, se é pelo digital impresso e mais uma certificação eletrônica, como que é o pedido de origem do voto auditado, para que tenha 3 formas de controle e de verificação. Só que existe uma situação que estão dando tanto pano para esta manga que estão esquecendo do básico, que a população, se realmente desejar, como desejou em algum determinado momento, discutir o sistema de governamental do país, ele pode pedir um plebiscito. Faz um atestado aberto, todo mundo que realmente deseja assina, e como foi feito o plebiscito, é feito um plebiscito para definir se vai ser auditado ou não e qual é a metodologia. E esse plebiscito... Os governantes não conseguem, em conjunto, pensar na melhor solução, o povo pode simplesmente elencar qual é o seu projeto favorito e abrir uma votação.
E esse plebiscito, como foi feito lá o referendo das armas, aquela coisa toda, seria nas urnas eletrônicas? Então hoje, Santiago, é o recurso que a gente tem. Assim como algumas eleições são feitas ainda em voto impresso, como foi feito em clubes de futebol. Daí já sei o resultado. Então, assim, porque fica aqui uma questão, se é o que está em xeque, né? Como seria então? Mas você pode determinar quais são as armas. Essa é a questão. Você não tem o voto eletrônico em todos os lugares. Quando você vai para algum tipo de votação de classe, como uma ordem da OAB, não é um voto eletrônico. É um voto que a pessoa assina e preenche com seu número de registro. Vai para um time de futebol, não é um voto eletrônico, é no papel lá, chapa 1, chapa 2, chapa 3. Voto no papel. Então, assim, se tem essa desconfiança toda, o risco maior, só para encerrar a linha de raciocínio, é cancelar tudo que já foi feito. Porque uma vez que o voto é auditado e comprovam a fraude, você vai ter que retroceder até 95. Exatamente. Bom, deixa eu dar um recado aqui. O pessoal todo que está nos assistindo, tem esse endereço aqui na Costa 74, é da Igreja Coração de Maria, e a gente vê que o frio veio mesmo, né? E ainda está chegando um pouquinho mais, aquela coisa toda, e a gente deixa esse telefone aqui para as pessoas que queiram fazer suas doações de agasalho, de roupas usadas em bom estado, para que leve lá na Costa 74, ou então você que de repente não tem como levar, que entre em contato com esse número, que eles têm uma equipe, que eles vão até a sua casa para pegar esses agasalhos e principalmente alimentos também, né? Porque nós estamos ainda na pandemia, muita gente não voltou a trabalhar, muita gente está passando por sérias dificuldades em questão de ter uma refeição diária. Então, fica aberto aqui esse telefone, é lá da Paroquial da Igreja Coração de Maria, é o 32237381, é só ligar no horário comercial e conversar com a Bebeca, que ela manda aí o pessoal para buscar sua doação aonde você estiver. Bom, quero agradecer aqui a presença dos nossos queridos convidados, o Leandro Lopes, o cofundador do Acrox Bank, o doutor Maurício, que falou que vai abrir, viu, depois do elogio que você fez no começo do programa, ô Leandro, ele vai abrir a conta dele e vai colocar alguns milhões lá, que eu sei, né, porque o elogio foi forte. É o escorpião que tá no bolso ainda. Aí, e o Luizão também, viu, o Luizão vai abrir a conta lá da Orto Biofarma, né, lá no Acrox também, né, Luizão? Quero agradecer a sua presença também e a presença de todos que estão conosco aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. E amanhã, 13h, tem mais um Cidades em Debate aqui na nossa TV Unisantos. Um grande beijo a vocês, estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você.